Boa noite, graça e paz. Boa noite também a quem está nos assistindo pela internet. Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre um tema que está relacionado a essa questão da distração, digamos assim, também, das nossas vidas. Tem um versículo que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu vou ler na versão NVI. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. É um texto conhecido já nosso e que diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que ele está falando aqui? Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E se ele tem prazer na obediência, eu pergunto a vocês, qual é o papel que Satanás tenta fazer nas nossas vidas? É nos distrair, é tomar a nossa mente para que a gente não consiga obedecer a sua palavra. O Manuel falou aqui no domingo passado, né, que se este livro contém a palavra de Deus, e era uma pegadinha, né? Esse livro não contém a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. E como sendo a palavra de Deus, este livro é o nosso guia. Então, em relação ao que nós acabamos de ler aqui, o que Deus quer é que nós sejamos obedientes a essa palavra. E a nossa maior dificuldade nesta vida está nesta tarefa. E o meu objetivo hoje aqui é tratar com vocês de uma das coisas que nós somos tremendamente afetados nesse processo de obedecer a palavra de Deus, do cristão viver em obediência à palavra de Deus, e esse é o meu desafio aqui hoje. Vamos orar. Pai, nós consagramos a Ti esta reunião, e Te agradecemos, Pai, porque nós não estamos sozinhos. O Teu Espírito revela a Tua palavra, e como nós cantamos, Pai, hoje, na primeira música, nós somos seres vacilantes. E é por isso que tanto necessitamos da Tua palavra e da direção do Teu Espírito sobre nós. Fala conosco nesta noite, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a passagem básica, o versículo, a passagem que nós vamos trabalhar aqui hoje, está lá em 1 João, no capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nós teremos um pouquinho mais de paciência, como foi falado aqui, já há alguns domingos. Estamos dando preferência que os irmãos leiam a própria palavra, a própria Bíblia, aqueles que trouxeram. Então nós seremos um pouquinho mais pacientes, ok? Diz assim o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós vamos observar que o tema amor, ele é um tema que está recheado em toda a Bíblia. Mas em nenhum lugar, em nenhum outro livro se fala tanto sobre amor como em 1 João. E nessa pequena carta, a palavra amor, bem como os seus derivativos, ela é mencionada 51 vezes. E todas essas vezes ela é mencionada de forma positiva sobre o amor, à exceção
desta passagem que nós acabamos de ler, que ela é mencionada como uma exortação negativa para não amar o mundo nem as coisas do mundo. É isso que diz o texto aqui. É a única exceção que nós vamos encontrar dentre todas essas outras menções sobre amor nesta pequena carta de 1 João. Então, entendermos o que está se referindo aqui, essa passagem, ou esta exortação negativa, é importante para uma aplicação positiva nas nossas vidas. Por que será que João está mencionando de forma negativa isso aqui? Eu acredito que é porque é de suma importância para o cristão, de suma importância para a nossa edificação. O que João então quer dizer quando ele afirma: não devemos amar o mundo? O que há de errado com o mundo? Afinal de contas, em Gênesis nós vemos que Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Nós vemos também que lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele também fala a respeito do mundo, e ele diz que os atributos invisíveis de Deus são plenamente perceptíveis. A divindade de Deus, ela é vista por meio das coisas que foram criadas. Então, o mundo, quando Deus terminou de criar o mundo, ele diz que foi uma coisa muito boa. Então, o que João está querendo dizer aqui? Não ameis o mundo. Depois também, o próprio Evangelho de João, João 3,16, que nós conhecemos tão bem, ele também diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. E nós vamos encontrar várias outras menções, ou em vários outros versículos e passagens, a respeito do mundo, num sentido não ruim. Então, o que João quer dizer nesta passagem de 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17? Esse aqui é o nosso desafio. A palavra mundo, então, o que nós entendemos? Ela possui vários significados. E nós vamos aqui resumir apenas 3 significados, muito embora possam existir outros. Muitas vezes, João, ele aparece como mundo, com respeito ao universo, com respeito ao planeta. Nós vamos encontrar essa menção, como se fosse o nosso planeta Terra em relação a qualquer outro planeta. Mundo tem esse contexto. O universo foi criado por Deus. Nós vamos encontrar um segundo sentido, que se refere ao mundo dos homens, que não tem tanta conotação moral aparente. O mundo feito por Deus e que é amado por Deus. É esse mesmo mundo que ele está se referindo em João 3,16. E um terceiro sentido, que é esse que João aqui, nesta passagem que lemos inicialmente, está se referindo, que é o uso principal da palavra, que tem uma conotação ética aqui. E não apenas o uso mais comum, é o mais significativo nos escritos de João. A ideia aqui é o mundo dos homens em rebelião clara e expressa a Deus, contra Deus. É um mundo caracterizado por tudo que está em oposição direta a Deus. Esse é o terceiro sentido, e é o sentido que 1 João está falando aqui no capítulo 2. Nós poderíamos dizer um sistema mundial, um governo deste mundo, que está contrário às questões relacionadas a Deus, aos preceitos de Deus e à sua palavra. E esse sistema mundial envolve o quê? Valores, prazeres, passatempos, aspirações, uma série de coisas. E por outro lado, o mundo, esse mundo que João está falando, é o mesmo mundo que está nas garras e, de certa maneira, particularmente, sob o domínio de quem? Sob o domínio de Satanás.
Deus é soberano, mas numa certa medida, Satanás tem domínio sobre este mundo. E é governado por pessoas que ignoram Deus, que procuram viver independentes de Deus. Esse é o terceiro sentido de mundo que nós queremos tratar aqui hoje. Então, se nós formos usar o primeiro sentido da palavra mundo, os cristãos devem receber mundo como algo bom, como um presente de Deus. No segundo sentido, os cristãos devem amar o mundo e procurar fazer o quê? Evangelizá-lo. E o terceiro sentido, nós devemos fazer o quê com o mundo? Rejeitá-lo. É isso que nós devemos fazer como cristãos. Conduzir as nossas vidas de acordo com um conjunto de valores bíblicos e que é totalmente diferente deste conjunto de valores que são contrários a Deus. E é por isso que este mundo nós devemos rejeitá-lo. E é por isso que João fala, não ameis o mundo. É este mundo que ele está se referindo aqui. E isto aqui, por isso que é importante você entender os vários sentidos da palavra mundo. Cada um deles você aplica de uma maneira diferente à sua vida. Um professor e teólogo americano chamado Robert Yarbrough escreveu o seguinte sobre mundo a que se refere João nesse terceiro sentido que nós estamos tratando aqui. Abre aspas, diz ele, como um todo, é um reino que não reconhece ou não reconhecerá Cristo e que despreza as pessoas que seguem a Cristo. Está permeado pela influência de enganadores perigosos como os falsos profetas e o próprio anticristo, o maligno que está no mundo. O mundo é concebido como a fortaleza daqueles que ignoram o testemunho apostólico. Embora o Pai tenha enviado o seu Filho para ser o Salvador do mundo, esta obra salvadora consiste em equipar os crentes para vencer o mundo e não concordar benignamente com os seus caminhos. No final, de certa forma, o mundo inteiro está sob controle do maligno. É realmente uma esfera sinistra, fecha aspas. Este é o mundo em que, como cristão, você deve tomar muito cuidado. Porque este mundo vai fazer de tudo para distrair você, para tirar o seu foco daquilo que é importante na sua vida. E uma das coisas que ele vai fazer é exatamente impedir você de ler a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus e de obedecer a palavra de Deus. O Pedro falou que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que nós queremos fazer? A vontade de Deus, ou a nossa própria vontade, ou a vontade do mundo? Essa é a pergunta. Então, a partir desse significado de João, do que é mundo, nós podemos conceituar uma outra palavra que vocês conhecem, mundanismo. Tem um outro pastor americano chamado Charles Mahaney, que ele definiu o termo mundanismo como um amor por este mundo caído. Nós estamos falando por este sistema caído que reina no mundo. Mundanismo é isto, o amor a este mundo caído. É amar os valores e objetivos do mundo que se opõe a Deus. É gratificar-se e exaltar-se até a exclusão de Deus. É rejeitar o governo de Deus e substituí-lo pelo nosso. Será que nós estamos vivendo de uma maneira tal que estamos nos submetendo ao governo de Deus? Estamos nos submetendo à palavra, porque Deus tem prazer, não em holocaustos e sacrifícios, mas que se obedeça, que se seja submisso à sua palavra. Então, posto isso, nós fazemos aqui algumas perguntas. Eu gostaria que você fizesse para você mesmo, que você respondesse aí no seu coração para uma autoavaliação. A prosperidade exterior atrai você mais do que o crescimento na piedade?
Você estima e anseia pela aprovação das pessoas ao seu redor? Você faz de tudo para evitar parecer tolo ou ser rejeitado por conta da sua fé cristã? Você considera os resultados presentes e materiais mais importantes do que a bênção da eternidade? Você se afastou de Deus e adotou ídolos em seu coração? Você ama o mundo? Nós não deveríamos amar o mundo. Como cristãos, nós devemos recusar continuamente esse mundanismo que nos tenta atrair e que tenta moldar a nossa vida. E é isso que acontece. O mundanismo vai entrando sorrateiramente em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na igreja. Não pensem que na igreja isto não vai sendo disseminado por alguma maneira. E nós vamos sendo tomados achando que tudo isto é algo normal. E não refletimos em relação ao que está na palavra. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, ela se expressa por meio da sua palavra. Não por tradições. Não por tradições religiosas, muitas vezes. Então aqui no texto, nós vemos 3 coisas para evitar, que estão aqui. Nós acabamos de ler, no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, se nós devemos evitar o mundanismo, quais são essas características do mundanismo? E o que são exatamente essas coisas que há no mundo que nós devemos evitar? O que será isto, né? Devemos evitar, elenquei algumas coisas aqui, né? Evitar assistir vídeos contendo violência, comprar roupas de grife, jogar videogame, jogar em cassinos, ouvir funk, mostrar decotes, assistir seriados, conseguir uma segunda casa, comprar um sedã de luxo, baixar um filme censurado, falar sobre obscenidades, assistir cenas de sexo. É isso que nós devemos evitar? Ou é algo muito maior do que tudo isso? Não é uma listinha que nós fazemos, um checklist de certos tabus. Não é isso que João está se referindo. O problema é maior, o problema está dentro de nós. E é o que nós acabamos de ler ali no versículo 16. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que é essa concupiscência? Algumas versões são traduzidas por desejo. A concupiscência é um desejo exagerado. Então é isso, é um desejo exagerado pela carne, um desejo exagerado dos olhos e o orgulho da vida. É isso que ele está se referindo. E é dentro dessas 3 coisas que ele coloca aqui que nós devemos seguir para descobrirmos o que é este mundanismo e como nós devemos evitá-lo. Então essas 3 coisas são o quê? Atitudes, interesses, ambições, afeições, ações desordenadas que nós não devemos amar. E embora estas 3 coisas não sejam um catálogo abrangente de todos os vícios, elas incorporam todo tipo de maldade que existe. Então, por detrás daquilo que nós queremos descobrir do que é mundanismo, essas três coisas que João coloca aqui, elas vão dando uma ideia para nós. Quando a Bíblia fala sobre desejos da carne, às vezes se refere a pecado sexual. Mas aqui o termo ele é mais amplo, são todas as concupiscências malignas que podemos ter ou temos
pelo prazer físico e todos os objetivos e ambições que acompanham essa busca por prazer físico. Martinho Lutero, ele definiu assim: a concupiscência da carne é aquele prazer com o qual desejo satisfazer minha carne, como adultério, fornicação, gula, comodidade, sono. Tudo aquilo que você quer, então, que você deseja, dentro deste aspecto, é desejo da carne. E um outro pregador escocês chamado William Barclay, ele dá um resumo um pouquinho mais completo, uma pista do que seja essa concupiscência da carne nas nossas vidas. E à medida que nós estivermos tratando aqui, eu quero que você faça uma reflexão aí dentro do seu coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Não é para você ver se o outro está no caminho mau, né? Mas é para você olhar para si mesmo. William Barclay diz assim: estar sujeito aos desejos da carne é julgar tudo por padrões puramente materiais. É viver uma vida dominada pelos sentidos. É ser guloso em comida, excessivamente indulgente no luxo, servil no prazer, lascivo e negligente na moral, egoísta no uso dos bens, extravagante na satisfação dos desejos materiais. O desejo da carne desconsidera os mandamentos de Deus, o julgamento de Deus, os padrões de Deus e a própria existência de Deus. É isso que significa concupiscência da carne. É quando nós estamos completamente vivendo à margem da palavra, à margem de Deus, desconsiderando os seus mandamentos, desconsiderando os julgamentos e os padrões de Deus, e desconsiderando até mesmo a própria existência de Deus. Você pode dizer assim: ah, Fernando, mas isso é um absurdo. Se eu me considero cristão, como que eu estaria vivendo desta maneira? Mas é que o diabo, ele é astuto. E essas coisas vão entrando na nossa vida de forma sorrateira. E você não percebe isso. Quando você vê, você já está enredado. A segunda coisa que nós vemos aqui no versículo 16, que nós devemos evitar, são os desejos dos olhos, a concupiscência dos olhos. Aqui nós passamos das tentações internas, ou seja, aquele desejo da carne, para as tentações externas, aquilo que vemos, aqueles desejos que nos vêm através desses olhos. Uma pequena abertura de 2,5 centímetros, mais ou menos. É através desses olhos que nós damos abertura para a concupiscência da carne. E é algo tão pequeno, mas tão poderoso e destrutivo. O diabo quer que os nossos olhos estejam o quê? Bem abertos. Bem abertos para tudo que é mundano neste planeta. É isso que ele quer, que os seus olhos estejam bem abertos para aquilo que é mundano. Satanás quer que cobicemos tudo que se opõe a Deus. E o que se opõe a Deus? Tudo. Status, sucesso, atividades, posses, pessoas. É isso que ele quer, que você esteja com os olhos bem abertos e que você venha cobiçar essas coisas. O olhar lascivo, o olhar ganancioso, o estar vestido para impressionar ou seduzir ou tentar, se enquadram nesse vício. E aqui está a mesma tentação que nós encontramos onde? Quando Eva experimentou no jardim do Éden e também Jesus no deserto. A mesma coisa. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6,
Se vocês quiserem abrir, por favor. Eva ouviu a serpente astuta e permitiu que o pecado entrasse no seu coração. Através do quê? Através dos seus olhos. Gênesis 3:6 começa assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, Eva desobedeceu a única ordem que Deus havia dado para Adão e Eva. A única coisa que ele havia dado. Eles conseguiram desobedecer, e isso veio por meio dos olhos. Agora, lá em Mateus, no capítulo 4, versículos 8 a 9, nós vemos uma outra situação muito diferente. Idêntica, porque a tentação foi igual, mas o resultado diferente. O nosso Senhor Jesus, ele experimentou uma tentação semelhante. Ele foi tentado também por Satanás, pelos mesmos meios. A mesma serpente tentou chegar ao coração de Jesus por meio dos seus olhos. Diz o texto, Mateus 4, 8 e 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, mostrou-lhe, lá do alto, todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele fez como que fechasse os olhos, né? O texto não diz isso, obviamente. Mas ele recusou desejar aquilo que estava diante dele. Ele recusou. Mateus, logo em seguida, no versículo 10, diz assim, Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É a palavra. Quando nós estamos com a palavra nas nossas mentes e no nosso coração, nós podemos resistir ao diabo. Agora, quando a boca fala do que está cheio o coração, mas se o seu coração está vazio da palavra, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Então, eu pergunto a você, que tipo de cristão eu sou? Cristão que vem aqui aos domingos, no culto? Esse tipo de cristianismo não vai fazer com que você resista às tentações. E a terceira coisa que nós encontramos ali no versículo 16 é a soberba da vida, que nós devemos evitar. É talvez a mais séria e terrível tentação das três elencadas no versículo 16. A soberba da vida. O que significa soberba da vida? Soberba significa orgulho. Orgulho da vida. E esse orgulho fala do quê? Da atitude de alguém que se recusa em confiar em Deus como Pai, enquanto se vangloria daquilo que Ele faz, daquilo que Ele realiza, daquilo que Ele acha, aparentemente, que ganhou por si mesmo. Tudo que você tem, meu irmão, foi dado pela graça do Senhor. Tudo que você é, foi pela graça do Senhor. Tudo que você alcançou, foi por meio da graça do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é pelas misericórdias e pela muita graça de Deus nas nossas vidas. Não há mérito algum em nós. A única coisa que há em nós é pecado. E é por isso que nós somos seres vacilantes, como cantamos aqui. Então a soberba da vida é algo
até ridículo. Mas ele é, ao mesmo tempo que nós estamos tratando desse assunto aqui, e parece uma obviedade diante da palavra de Deus, nós não agimos assim. Nós agimos como pessoas orgulhosas dos nossos feitos, das nossas realizações. Nós, muitas vezes, é como se batêssemos no peito e disséssemos: glória a mim, louvado seja eu. Infelizmente. Então, a soberba da vida é uma vida de autodependência, é uma vida de autoglorificação. E isso não tem como ser compatível com Deus ou com a vida de Cristo em nós. Deus, ele não se impressiona com a nossa família, ele não se impressiona de onde viemos, ele não se impressiona com a nossa aparência, ele não se impressiona com o que possuímos, ele não se impressiona com o nosso status social, Deus não se impressiona com aquilo que nós conhecemos, ele não se impressiona com o que sabemos, onde estudamos, com quais instituições ou clubes nós somos integrantes, ou como supostamente você mudou o mundo. Deus não se impressiona com nada disso. Então não há por que você se orgulhar da sua vida. O que nós poderíamos fazer era lastimar todos os dias, porque eu fui um servo infiel, porque eu não fiz, poderia ter feito mais, poderia ter trabalhado mais em favor do reino de Deus. Nós sempre estamos muito aquém daquilo que podemos fazer pelo Senhor. Então não há nada para o que você gloriar-se. O que Deus ama é quando seus filhos se parecem com quem? Se parecem com o Filho amado, Jesus Cristo. Ele tem orgulho paternal quando não fazemos nada por vaidade. Onde que está isso? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler na versão NVI. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Considerar o outro superior a você mesmo, é isso que diz o texto? É isso que diz o texto. Mas como que nós vamos obedecer essa palavra, né? Nós estamos aqui numa caminhada, irmãos. E é a palavra de Deus quem vai nos capacitar a isso. Mas é o que Paulo fala. Não é para você considerar o outro inferior. Não é para você considerar o seu cônjuge inferior a você. É para você considerá-lo superior a você. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, eu também gostaria de ler com vocês. Vou ler aqui na versão NVI, Gálatas 6, 14. Diz o apóstolo Paulo: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Você foi crucificado para o mundo ou você ama o mundo? Duas razões para não amar o mundo. A primeira razão pela qual os cristãos não devem amar o mundo ou as coisas que estão no mundo é que o amor pelo mundo e o amor pelo Pai são incompatíveis. O que nós lemos lá na passagem? Está escrito assim:
No versículo 15 de 1 João 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, qual é a questão aqui? A primeira razão para não amarmos o mundo é que o amor pelo mundo e o amor pelo Pai são incompatíveis. Não é possível você amar as duas coisas ao mesmo tempo. Há um famoso ditado de Cipriano sobre eclesiologia que diz assim, abre aspas, você não pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. E a versão de João sobre a ética, nós poderíamos dizer assim, você não pode ter Deus como seu cônjuge e ainda assim ter o mundo como sua amante. É bem grosseiro, mas é bem claro. Você não pode ter Deus como seu cônjuge e ainda assim ter o mundo como sua amante. São incompatíveis. Se você estiver vivendo nessa situação, você não está vivendo para Deus. Porque são coisas incompatíveis. Você não pode estar em um relacionamento íntimo com Deus e com o mundo. Não pode amar tudo o que Deus é e tem a oferecer e ainda assim amar este mundo e tudo o que ele tem a oferecer. Meus amados, são coisas extremamente diferentes. Por quê? Nós já dissemos aqui. Este mundo que João está falando refere-se a tudo aquilo, a todos os preceitos, a tudo aquilo que é contrário a Deus. Como que nós podemos amar as coisas do mundo se as coisas do mundo são opostas a Deus, a sua palavra, ao Senhor Jesus Cristo? Deus se opõe ao pecado e aos valores do mundo. Consequentemente, é impossível amar e servir a Deus e, ao mesmo tempo, amar aquilo que Ele odeia e que se opõe a Ele. Se o crente ama a Deus, se nós amamos a Deus, então nós devemos servi-lo. O que Jesus disse a respeito? Jesus foi bem categórico também. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Eu também vou ler na versão NVI. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não há como. É impossível isso. Se você estiver tentando viver dessa maneira, o que irá acontecer? É como se você estivesse caminhando para um abismo. Você pode até tentar caminhar durante um certo tempo, mas alguma coisa vai acontecer no meio do processo. E Deus, na sua infinita graça, vai mostrar isso para você. E isso talvez aconteça por meio de tribulações, por meio de dor, por meio de sofrimento, para que você vire a chave, para que você perceba que você está caminhando para o abismo. Então, eu sei que muitas vezes a gente faz um esforço para tentar colocar as coisas dentro da nossa vida, dentro de caixinhas. E você vai segmentando a sua vida. Então eu vou colocar, aqui é a minha caixinha do trabalho, aqui é a minha caixinha do casamento, aqui é a minha caixinha da igreja, e elas não se comunicam. Só que isso não funciona. Está tudo interligado, por meio de vasos comunicantes. Então você tenta fazer isso, mas não consegue. Porque é Deus, na sua infinita graça, te mostrando.
E vai mostrar por meio das tribulações, porque não é por meio de bênçãos, é por meio das dificuldades que Deus trata conosco. Eu falei da primeira razão que nós não devemos amar o mundo, que está lá no final do versículo 15. E a segunda razão também está nessa passagem. A segunda razão pela qual o cristão não deve amar o mundo está no fim da passagem. Está lá no final, no versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Nós não devemos amar as coisas do mundo porque elas são passageiras, porque elas são transitórias. Não faz sentido, meus irmãos. Se é algo transitório, ele está destinado a quê? A ser destruído. E se é algo que será destruído, por que eu estou dando tanto valor assim? O mundo está passando, afirma João. O mesmo acontece com os seus valores e aqueles que são caracterizados pelos seus valores. Quão tolo, então, é depositar as nossas esperanças nesse sistema do mundo. Por mais atraente que possa parecer, ou por mais gratificante que ele seja. Não coloque, não deposite as suas fichas nessas coisas do mundo, porque elas são passageiras. Em vários lugares do mundo foram desenterradas pirâmides. O que eram as pirâmides? Eram grandes túmulos de reis, de imperadores. E eles foram muito bem construídos. E a maior e mais antiga das pirâmides egípcias, que é a pirâmide de Gizé, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Então nós poderíamos dizer que, arquitetonicamente, ela realmente é uma maravilha. Mas teologicamente, o que nós poderíamos dizer dessa pirâmide? Ela é um grande erro, é uma grande tolice. Por quê? Pense no grande desperdício de pensamento, força, tempo para construir uma tumba elaborada e preenchê-la com tesouros inestimáveis que nunca chegaram à vida após a morte. Ficou tudo. Só que não era esse o plano, não é? O plano era construir aquele monumento, aquela maravilha, preenchê-la, enchê-la de tesouros e que aquilo acompanhasse o rei. Só que ficou. Não foi. Então foi um grande erro. Uma grande tolice, se nós podemos dizer assim. As carruagens douradas, figuras em ouro, joias finas, tronos, estão todos lá se não foram roubados. Embora possamos apreciá-las, as pirâmides nunca serviram ao seu propósito original. E elas ilustram bem o que João está falando aqui no versículo 17. São coisas transitórias, são coisas passageiras. E nós depositamos tempo, planejamento sobre essas coisas. Ah, Fernando, mas nada permanece? Permanece. É o que João está dizendo no final do versículo 17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como que nós vamos fazer a vontade de Deus? Ela está expressa neste livro. E para que eu cumpra com o que está neste livro, eu preciso obedecê-lo. E é por isso que no início da nossa reunião, nós lemos aquela passagem de 1 Samuel. A última coisa que o diabo quer é que você seja um filho obediente à palavra de Deus. E ele vai te distrair com tudo que há neste mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, para que você não obedeça a palavra de Deus. Só que aquele que faz a vontade de Deus, permanece.
O objeto do amor do Pai, ou seja, quem é filho, permanece para sempre, pois ele é possuidor da vida eterna e herdeiro de todas as riquezas de Deus em Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, você é co-herdeiro em Cristo e detentor de todas as riquezas. Você não precisa construir um túmulo como o da pirâmide de Gizé. Não precisa se preocupar com isso, porque você já é co-herdeiro de todas as riquezas que estão em Cristo. Então, finalmente, uma pergunta é importante nesse contexto que nós estamos analisando aqui. Quem consegue fazer a vontade de Deus? Quem consegue? Será que basta eu querer? Ou seja, depende apenas de mim, de uma decisão pessoal? A resposta é um sincero não. Simplesmente porque nós não temos condições por nós mesmos para tal. Isso explica o porquê de muitas vezes as pessoas não compreenderem as coisas de Deus ou a sua palavra. É necessário, meus amados, uma questão aqui. É necessário que você seja filho. Porque João aqui, ele não está falando para ímpios. Um pouco antes ele fala assim, filhinhos. Ele está falando de algo com intimidade. Ele está falando daqueles que fazem parte da família de Deus. Agora, o que nós fazemos para podermos, como nós conseguimos fazer a vontade de Deus? Antes de ler a passagem que é de Ezequiel, eu quero ler 1 Coríntios 2,14 com vocês. 1 Coríntios 2,14. O apóstolo Paulo diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então é evidente, meus amados, que se você não é um filho de Deus, não tem como você compreender tudo isso que nós estamos falando aqui, muito menos o que João está dizendo, sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Você não vai entender isso, você não vai conseguir discernir que existe um governo neste mundo, que é um governo caótico, que é contrário a Deus. Você vai achar que está tudo indo muito bem. Só que não está. E como que nós entendemos isto? Por discernimento espiritual. Então é evidente que nós necessitamos da revelação do Espírito de Deus sobre nós. Então, embora seja importante nós termos uma mente mudada para sermos transformados, ninguém é transformado efetivamente sem ter um coração novo. E é por isso que eu quero abrir agora com vocês em Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, capítulo 36, versículos 26 e 27, eu vou ler na versão Ara. Diz assim o texto: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é uma passagem que nós conhecemos muito, porque ela fala exatamente de uma obra que o Senhor faz em nosso favor. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro sempre de um cirurgião, de um cirurgião cardíaco. Ele vai fazer um transplante de coração. Quem aqui consegue fazer um autotransplante de coração? Ninguém. É evidente que não. É necessário que um médico faça esse transplante. Você não pode fazer absolutamente nada. E é por isso que o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, foi tão maravilhoso nessa metáfora que ele usa aqui.
É Deus quem vai trocar o seu coração de pedra, colocar um coração de carne e depois colocar o Espírito de Deus dentro dele, e aí você será capaz de andar nos estatutos de Deus, guardar os juízos dele e os observar. Mas mesmo assim, meus irmãos, lembre-se que mesmo com um coração novo, João está exortando os seus irmãos, enviando uma carta e falando: irmãos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se não fosse necessário, ele não tinha dito isso, ele não tinha escrito isto. Então é necessário um novo coração, e esse novo coração é concedido por Deus. Enquanto isso não acontecer em sua vida, seu esforço será penoso e em vão, e você continuará um amante do mundo e das coisas que há no mundo, sem perceber que você está em colisão direta com um caminhão, ou que você está se dirigindo para um abismo. Porque são questões espirituais, discernidas pelo Espírito. E por que, já caminhando aqui para o final, por que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque é aquilo que nós já falamos aqui. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos ler agora Romanos capítulo 12, versículo 2. Na verdade, essa parte aqui seria a segunda parte do nosso estudo. Mas ele começou a ficar tão grande que eu tive que tomar uma decisão. Falei, não, vou parar por aqui. Nós vamos seguir numa próxima oportunidade, exatamente com esse texto, que é um complemento de tudo que nós estamos falando aqui. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Século aqui tem este mesmo significado de mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos de um novo coração e de uma mente renovada para experimentar o que é isto, que é essa vontade. E essa mente, esse coração novo, com esta mente renovada, nos vai dar condições para entendermos espiritualmente e discernirmos aquilo que deste mundo nós não fazemos parte. Para que ele abra os seus olhos espirituais, não os olhos da cobiça, mas os olhos espirituais. Então, concluindo, eu pergunto: onde está o seu amor? E eu vou ajudá-lo a responder com a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21 vai te ajudar a responder esta pergunta: onde está o seu amor? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é o tesouro na sua vida hoje? É lá que está o teu coração. Ou, o que é o tesouro para você? O nosso maior tesouro como cristãos deveria ser Cristo, deveria ser a Trindade, deveria ser a palavra de Deus. Amados, nada pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Lá em Êxodo está escrito que não terás outros deuses diante de mim. E muitas vezes coisas e até pessoas se transformam em deuses com D minúsculo e ocupam o nosso coração. Cônjuge, filhos, neto, pais, trabalho, dinheiro,
Tudo isso. Onde é que está o teu tesouro? Todas essas coisas são legítimas, mas são secundárias. Na vida do cristão, nada pode ocupar a primazia. Lembre-se disso, não terás outros deuses diante de mim. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. É o que diz a palavra. Então, eu já falei caminhando para o final várias vezes, né? Mas agora é para valer. Quando Jesus chamou homens para serem seus discípulos, ele os desafiou com a palavra, sigam-me. Isso significava que eles tinham que deixar suas redes ou qualquer outra coisa que estivesse ocupando a sua atenção e tempo até aquele momento. Da mesma forma, quando somos chamados a abraçar a verdade do Evangelho, nós devemos também rejeitar o erro. Quando somos chamados à justiça, devemos abandonar a injustiça. Quando somos chamados a amar a Deus, devemos abandonar todos os amores e lealdades menores. Falhar em fazer isso significa que perdemos não significa que perdemos o nosso relacionamento com Deus, obviamente, mas significa que somos infiéis a Ele e desonramos o nosso chamado. É como um casamento. O adultério não altera o estado legal do casamento, mas destrói a comunhão e é desonroso. Isso aqui acho que é um exemplo bem simples de entender. O adultério não vai mudar o seu casamento. Dependendo da situação, obviamente, poderá levar a um divórcio, a uma separação. Mas o status legal não muda. Mas vocês têm alguma dúvida de que o adultério tem um impacto negativo na comunhão e é desonroso para os cônjuges? Meus amados, é claro, ninguém tem dúvidas quanto a isso. Então aqui é a mesma coisa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E para finalizar, João capítulo 17, versículos 15 e 16. É a única vez que você vai perceber que você é o objeto da oração de Jesus, aqui no Novo Testamento. Jesus está orando por todos aqueles que são cristãos, pelas gerações futuras. O que Jesus diz? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Amados, nós não somos deste mundo. Jesus não é deste mundo. Que mundo que ele está falando aqui? Este mundo que nós tratamos até agora. Essa é a oração de Jesus. Você tem que entender, Jesus orou para que você não fosse tirado do mundo, mas que você fosse guardado do mal. Porque o mal existe. E ele está ali, Satanás está ali, ao nosso derredor. Como que nós vamos... Não há meios de você se livrar disso, a não ser que você não esteja mais aqui. Mas nem Jesus pediu para que nós fôssemos retirados daqui. Por quê? Porque nós conseguiríamos sobreviver neste mundo tenebroso desde que estivéssemos vivendo na dependência plena de Deus, com a vida nova de Cristo, guiados pelo Espírito e obedecendo a palavra. Fora disso, você está vivendo perigosamente, caminhando perigosamente para o abismo. Então, que o Senhor conceda graça para todos nós, para termos olhos espirituais e discernirmos isso na nossa vida. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Que nós venhamos a rejeitar tudo isso, pelo poder e graça de Deus. Amém? Senhor, te agradecemos por essa palavra e que o Senhor
revele ela ao nosso coração, por meio do Teu Espírito Santo. Faz isso, Pai, a começar comigo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém.